Meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações das leis de Newton, né? Vamos entender como aplicar a tração, que foi trabalhada em nossas aulas, como trabalhar as forças de atritos, que foram calculado em nossa aula, plano inclinado, peso, força normal, quando aplicada na horizontal e quando aplicada em um plano inclinado. Vamos analisar tudo que viemos estudando durante essas aulas e aplicar tudo em alguns exercícios, tá bom? Então, aqui a gente tem um exercício tradicional, né? Sobre aplicações de leis de Newton, onde eu tenho 3 blocos e esses bloco A e o bloco C, eles estão pendurados aqui, né? Estão fixos a um bloco B, né? A está fixo a um bloco B, C está fixo a um bloco B. E a gente tem a seguinte tabela. Eu tenho massa do bloco B, vale 5 kg, ele é o mais pesado. A gente tem a massa do bloco A, do bloco A é o mais pesado, 5 kg. B eu tenho aqui 2 kg e massa do bloco C a gente tem 3 kg. E ele diz aqui o coeficiente de atrito da superfície que está em contato com o bloco B é de 0,1. Ou seja, a gente está trabalhando agora com um processo onde existe atrito dessa vez, tá bom? Então existe atrito. E como é que a gente já sabe? Atrito é uma força de resistência sempre no sentido contrário à movimentação do corpo. Então o que é que a gente faz? Seguinte pergunta, né? Para a gente começar nossos assuntos. O bloco tem massa. Se ele tem massa, ele vai ter uma força. E essa força a gente chamou de força-peso. Então vamos lá. Se o bloco A tem massa, então ele tem peso. Se o bloco B tem massa, ele tem peso. Se o bloco C tem massa, ele vai ter peso. Então vamos calcular aqui o peso. Ele é sempre vertical e para baixo. Então o bloco A tem peso, o bloco B tem peso e o bloco C aqui tem um peso. Então, sempre na direção vertical e sentido para baixo. Então, calculando, se a massa de A é de 5 kg, o peso aqui desse bloco A ele vai ser da massa vezes a gravidade, sendo a massa igual a 5 e a gravidade da Terra, se utilizando a gravidade da Terra igual a 10, eu vou ter que 5 vezes 10, a gente vai ter aqui um peso de 50 newtons. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, peso de B vai ser a massa dele, que é de 2 kg, vezes a gravidade, que é 10, a gente vai ter aqui 20 newtons, e o peso C, se aplicando da mesma forma, 30 newtons. Então, primeira pergunta foi feita, primeira pergunta foi calculada. Segunda pergunta, o bloco A, o bloco B, o bloco C está em contato com alguma superfície. Você percebe-se aqui que o bloco A e o bloco C eles estão pendurados pelo fio, então não existe contato com a superfície. Mas o bloco B sim, o bloco B ele está em contato com a superfície e essa superfície aqui está na horizontal, né? Está aqui na horizontal. Então, como estudado, a gente vai ter uma força que ela é perpendicular, né, 90 graus com a superfície, onde ela cria uma oposição, nesse caso com a força peso PB. Então a gente vai, onde já sabemos que essa força normal, vou chamar de NB, é igual ao peso B. Então a gente sabe que a força normal aqui, ela vai ser uma força de 20 newtons, né? Então 20 newtons aqui. Então descobrimos força normal. Outra pergunta, esses blocos aí, A, B e C, estão em contato com alguma corda, com algum fio, né? E se eles estiverem em contato, eles vão ter uma força de tração. Então eu tenho aqui, ó, que o bloco A, ele está em contato com o fio, então ele vai ter uma força de tração. Como é que é essa tração? Ela seguindo sempre a direção da corda e com sentido sempre saindo
do fio. Então, do fio não, do bloco. Então a gente tem uma tração aqui. Voltando aqui, né? A gente tem uma tração aqui que eu vou chamar de... Como é o bloco A, eu vou chamar aqui de TA, tá bom? A mesma forma aqui em C, né? Em C, como tem um fio, contato com o fio, vai existir uma tração que segue na direção do fio e ela sai aqui do bloco C, tá bom? Então, como ela sai aqui do bloco C, a gente vai ter uma tração que eu vou chamar de TC. A mesma forma aqui, se você perceber, o bloco B ele tem agora dois fios. Então, como ele tem dois fios, está em contato com dois fios, ele vai ter aqui duas forças de tração. Lembrando, seguindo a corda e saindo do bloco, vou chamar de TB. E aqui também eu tenho um outro fio, então seguindo o fio aqui e saindo do bloco, e eu vou chamar aqui, para diferenciar essa tração dessa tração, eu vou chamar de TB'. O que é que eu sei? Eu falei como isso aqui é o mesmo fio e já comentamos que a tração em qualquer ponto do fio ela é a mesma, não é? É constante. Então eu posso dizer que TA é igual ao valor de TB. Se eu achar TA, vou achar o valor de TB. Eu também sei que, como aqui eu tenho o mesmo fio, a tração é a mesma em todos esses pontos. Então eu vou ter que TB' é igual a TC. Mas lembrando, professor, então esse TB é igual a esse TB' ou TA é igual a TC? Não, isso porque a gente, como tem fios aqui diferentes, são dois fios separados, a gente vai exercer aqui trações diferentes, tá bom? Então já encontramos o peso, a força normal e a tração. Depois que analisamos todas as forças, né, vamos para o sentido desse movimento. Para onde é que essas caixas vão se mexer? Você concorda que isso aqui está como se tivesse um processo de uma balança, né? E você concorda que a balança ela vai pender para quem é mais pesado. Então, eu tenho A aqui com peso que puxa os blocos com a força de 50, enquanto eu tenho aqui C que puxa com uma força de 30. Então, o que percebe? A gente vai perceber que PA vai exercer a maior força puxando os demais blocos. Então, A vai aqui para baixo, B vai para a esquerda, enquanto C vai subir. Então, se eu já sei que esse bloco B ele se movimenta para a esquerda, e como existe atrito sendo aplicado sobre o bloco, o atrito vai existir, aqui vai ser exercido sobre o bloco B, provocando uma força no sentido contrário ao movimento. Como o bloco se movimenta para a esquerda, vai existir uma força de atrito que é exercida no sentido contrário ao movimento desse bloco, né? Então eu vou chamar essa força aqui, ó, em azul aqui, de força de atrito, FAT. Então eu já tenho agora todas as forças que estão sendo aplicadas aqui. A e C tem força de atrito? Não, porque eles não estão em contato aí com a superfície. Só existe força de atrito o corpo que tem contato com uma superfície, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Depois de analisar todas as forças, vamos determinar quem é que é uma força positiva, que está a favor do movimento, quem é a força negativa, que prejudica, que atrapalha, que resiste ao movimento, e quem são as forças que elas nem favorecem o movimento, como também nem atrapalham. Então o que a gente vai fazer? As forças que estão a favor do movimento, a gente vai determinar como positivo, forças contrárias, negativas, e forças que nem ajudam e nem atrapalham, a gente vai cortar essas forças. Então, vamos embora aqui, a gente vai ter a seguinte situação. PA, nesse caso aqui, bloco A, começa pelo bloco A, o movimento do bloco A é para baixo, então eu tenho que PA é uma força para baixo, então ela é uma força positiva. TA, aqui, o movimento é para baixo, a força TA é para cima, então eu tenho uma força negativa, ela está resistindo ao movimento. Vamos agora para B. B, o movimento é para a esquerda. TB, a gente tem uma força para a
esquerda, favorecendo o movimento, então ela é positiva. Já a TB' e a força de atrito, se você percebe, elas estão no sentido para a direita, ou seja, sentido contrário ao movimento que é para a esquerda. Então a gente vai ter duas forças que resistem ao movimento. Já NB, a normal de B e o peso de B não estão nem a favor nem contra, né? Então a gente pode cortar essas forças aqui. Agora terminando com C, TC, eu posso dizer que é uma força positiva, porque ela favorece o movimento do bloco C. Lembrando que cada bloco tem seu movimento, A para baixo, C para cima, B para a esquerda. E PC é uma força contrária ao movimento, ela que está resistindo, prejudicando o movimento. Enquanto A está favorecendo, provocando o movimento, C está tentando prejudicar esse movimento, né? No sentido contrário. Então, depois de calcular todas as forças e depois de determinar aqui quem é positivo e quem é negativo, a gente pode determinar agora força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? A força resultante é a soma de todas as forças que sobraram nesse sistema. E a gente tem PA menos TA mais TB, eu tenho menos TB' menos força de atrito, tenho mais TC e tenho menos PC. Só que a gente pode diminuir isso, é muita força para a gente colocar aqui. O que é que eu posso fazer? Se liga aqui. Foi comentado que TA e TB são iguais, TB' e TC são iguais. Como eu tenho um valor negativo, um valor positivo, um valor negativo, outro positivo, essas forças elas podem se anular, não é? Como elas são iguais e têm sinais opostos, na hora que a gente somar, pegar todas essas forças, passar para cá, essa força vai se anular com TA, vai se anular com TB, TB' vai se anular com TC. Então o que a gente pode fazer aqui? Eu posso cortar tanto o valor de TA quanto o valor de TB aqui, como eu posso cortar o valor de TB' com TC, pois eles se anulam. Então agora vai sobrar apenas três forças: PA, força de atrito e PC. Então agora eu posso substituir. Eu vou ter aqui mais PA, um valor de uma força positiva, ela que está provocando movimento. Eu tenho aqui uma força de atrito, não é? Que está atrapalhando o movimento. E eu tenho a força de PC, que também está atrapalhando esse movimento. Igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho aqui três blocos, então eu vou ter um sistema com três massas, tá bom? Lembrando que a gente está calculando os três ao mesmo tempo, então eu vou ter três massas. Então vamos calcular. Eu tenho o valor de PA, que é 50, eu tenho o valor de PC, que é 30, tenho a massa de A, a massa de B, tenho a massa de C. Eu quero achar a aceleração, mas o que é que está acontecendo? Está faltando calcular essa força de atrito. Eu não sei o valor dessa força de atrito. E como é que a gente pode determinar o valor dessa força de atrito? Vamos determinar. Em aula passada, foi dito que a força de atrito é o valor da normal vezes o coeficiente, pois a força de atrito ele depende de duas grandezas físicas principais. Ela depende do contato do corpo. Quanto maior o contato do corpo com a superfície, maior vai ser a força de atrito, e depende também da natureza da superfície, né? Quanto mais rugosa, mais áspera ela for, mais atrito vai ter. Quanto mais lisa, menor o atrito. Então, como a gente vai determinar essa força normal? A força normal eu falei que ela é determinada pelo valor do peso, é a força que está em oposição a ela. Então, como o peso vale 20, a força normal também vale 20. Então eu vou ter aqui o que? Força de atrito, ela é igual a 20, que é o valor do peso, vezes o coeficiente de atrito que foi dado aqui na tabela. Então, multiplicando, a gente vai encontrar que a força de atrito ela é igual a 2 newtons. Então, encontrei o valor da força de atrito. Deixa eu marcar aqui para ficar bonitinho, ficar uma folhinha legal para vocês, né? Então, a gente tem aqui o valor da força de atrito. Então, agora eu posso substituir tudo. Já tenho todas as informações. O valor de PA vale 50. Força de atrito, menos 2. Valor de PC, menos 30. Né? O valor
da massa de A mais a massa de B mais a massa de C, a gente somando aqui 5 mais 2, 7 mais 3, 10. Tudo isso vezes a aceleração, né? Então eu vou ter 50 menos 30, eu tenho 20, menos 2 eu vou ter 18. Então eu vou ter 18 igual a 10 vezes A. Eu pego esse 10 que está multiplicando, passo para o outro lado, e aí eu vou ter 18 dividido por 10. Dividindo, a gente vai encontrar que a aceleração é de valor de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente consegue agora determinar o valor da aceleração, tá bom? Calculando a aceleração, já calculamos a aceleração, calculamos a força de tração, mas existem algumas forças aqui que não estão calculadas. Eu tenho o valor de PA, tenho o valor de PC, PB, NB, sei a força de atrito, sei a aceleração do movimento, mas o que é que está faltando aqui? Que eu quero saber. Está faltando as trações TA e TB, eu não sei o valor delas. Está faltando as trações TB' e TC. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar, escolher algum desses blocos e calcular as trações isoladamente. Como eu quero a tração TA ou TB inicialmente, o que é que eu vou fazer? Eu escolho o bloco A, eu escolho o bloco B. Eu vou perceber que escolhendo o bloco B eu vou ter uma dificuldade. Por quê? Eu vou querer calcular TB, eu vou saber um valor de NB, PB, sei o valor da força de atrito, mas eu vou ter aqui, ó, TB' como uma interrogação, eu também não sei o valor dela. Então eu vou ter dificuldade para calcular o valor do TB. Então o que é que eu posso fazer? Vou escolher o valor do bloco A, vou isolar ele e vou calcular o valor de TA. Vamos lá, desenhar esse bloco. Então, vou redesenhar, vou fazer do mesmo jeito que está ali, né? Tentar não perder tanto tempo aqui. Pronto. Aqui eu tenho um bloco A, onde eu vou ter as seguintes forças. Aqui eu tenho uma força PA que está para baixo, vou fazer do mesmo jeito. Tenho uma força PA para baixo e eu tenho uma força TA para cima, né? Então eu tenho essas duas forças, onde eu sei que PA é positivo porque o movimento desse bloco aqui é para baixo, e eu sei que TA aqui é negativo porque o movimento é no sentido contrário, né? TA tem um movimento no sentido contrário. Um movimento não, uma força no sentido contrário. Então vamos fazer a continha, onde a gente tem que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Por que eu já estou calculando a força resultante? Eu tenho as forças, tenho os valores das forças, eu tenho 50 e quero encontrar TA. Eu sei o valor da aceleração, eu sei que ela é positiva, eu sei que ela é negativa, faltou apenas calcular a força resultante. Então eu vou colocar FR e as forças que sobraram. Eu tenho aqui, ó, mais PA. Professor, porque TA não está cortado? Porque dessa vez, como a gente está analisando ele sozinho, eu não tenho um valor de TB para anular TA e TB. Eu tenho apenas o valor de TA, analisando ele sozinho aqui. Então não tenho com quem cortar, anular ele. Então ele vem agora para o valor da força resultante. Então eu tenho agora menos TA. Igual agora massa de A. Lembrando que eu só tenho o bloco A. Aqui, como eu tinha 3 blocos calculando ao mesmo tempo, então eu somava os 3 vezes a aceleração. Então PA vale 50. TA é o que eu quero. A massa de A é dita que vale 5 e a aceleração vale 1,8. Então agora eu tenho 50. Esse TA que está negativo eu posso passar para o outro lado positivo, e 5 vezes 1,8 eu posso passar para o outro lado negativo. Multiplicando 1,8 vezes 5 vai dar 9, passando para o outro lado vai menos 9. Enquanto o TA que está negativo passando para o outro lado eu vou encontrar positivo. 50 menos 9, a gente vai encontrar uma força que vale TA
igual a 41 newtons. Então, achamos o valor da força TA. Professor, e o valor da força TB? Como eu disse para vocês, como a tração ela é a mesma em todos os pontos do fio, a gente consegue encontrar aqui TA vale 41, então, como eles são iguais, TB também vale 41 newtons. Então, achamos TA, achamos TB, agora vamos calcular o valor de TB' e TC. Vou fazer do mesmo jeito, eu poderia agora escolher o valor do TB, porque eu tenho NB, tenho peso, agora eu tenho o valor de TB, né? Tem uma força de atrito, então eu poderia calcular agora TB', pois ela vai ser a única variável aqui, né? A única incógnita aqui. Mas eu vou usar TC, já que a gente sabe como calcula aqui. Eu vou pegar ele do mesmo jeito e vou redesenhar esse bloco, tá bom? Vou redesenhar ele aqui, um pouco de paciência. Pronto. E aí a gente tem a seguinte situaçãozinha, agora eu tenho C, para cima eu vou ter uma força de tração, para baixo eu vou ter um peso. Para baixo eu vou ter um peso. Então a gente vai ter a seguinte situaçãozinha, TC eu tenho aqui positivo e eu tenho aqui PC para baixo negativo. Como o movimento nesse caso é subindo, eu posso determinar aqui que ele é positivo e aqui negativo. Vou fazer do mesmo jeito. Como eu já tenho as forças e eu também tenho os sentidos para cima, para baixo, é positivo, é negativo, eu posso determinar aqui a força resultante. Então, eu tenho como força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Onde eu tenho aqui que força resultante aqui, ela é as forças que sobraram, é TC positivo, menos PC. A massa agora, como eu estou calculando apenas C, é a massa de C vezes a aceleração. Quem é TC? O que eu quero achar. PC eu já sei que vale 30. MC vale 3. E a aceleração eu sei que vale 1,8, né? Então, eu pego aqui, como eu quero achar o valor de TC, vou pegar esse 30 aqui que está negativo e jogar para o outro lado, ele vai positivo, a gente vai ter 30, mais, e 3 vezes 1,8, né? A gente vai ter 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 0,8 eu vou encontrar 2,4, então a gente vai encontrar 5,4. Somando aqui, a gente vai ter uma tração de 35,4 newtons, né? A tração que é exercida aqui nesse bloco, ela é menor, até porque como eu tenho um peso menor, vai esticar menos essa corda do que esticaria aqui, já que ele tem uma força maior aqui desse lado. Sabendo que TC vale 35,4, eu consigo determinar que a força TB', que é igual a TC, também vale 35,4 newtons de força. E aí agora a gente consegue determinar todas as forças, a aceleração que estão aí associadas no nosso exercício, tá bom? Então, exercício aí para vocês, belezinha? E para a gente terminar, mais um exercíciozinho aqui. A gente tem agora dois blocos, né, em um plano inclinado, onde o seno já foi determinado aí e o cosseno também foi determinado. O que é que ele disse dessa vez? Existe um atrito, vamos considerar que existe um atrito. O atrito foi determinado pela tabela passada e o atrito vale de 0,1 como coeficiente. Ele diz aqui que esse bloco vale massa de A, enquanto esse bloco aqui MB mais MC. Esse bloco aqui vale a massa de B mais a massa de C junto. Ou seja, esse bloco aqui vale vale 5 kg e esse aqui também vale 5 kg. Vou botar aqui 5 kg. Né? A massa de B valia 2, a massa de C valia 3. Então, somando os dois, a gente vai ter 5 aqui. Então, o que é que acontece?
Os dois blocos, vamos fazer a seguinte pergunta. O bloco BC, né, tem massa, então ele vai ter uma força-peso. Essa força-peso, ela é para baixo, né? Então, força-peso para baixo. Enquanto o bloco A aqui, ele também tem uma força-peso. Então, vou fazer mais para cá essa força-peso, tá bom? Não é obrigado que seja no meio aqui. Então, uma força-peso aqui é para baixo. Então, vamos calcular essa força-peso. Peso, vou chamar de peso BC. O peso BC aqui vai ser um peso que vale 50 newtons. O peso A vai ser um peso que vale 50 newtons. Vamos calcular a aceleração aqui. E aí, o que é que eu tenho? Achei o peso BC, achei o peso PA. Mas esse peso A, ele está em um plano inclinado. Então, o que é que acontece? Esse peso, ele vai se decompor em dois novos pesos, né? Ele vai se decompor em um peso que a gente vai chamar de peso, vou chamar aqui de peso AY, e aqui eu vou ter um peso seguindo a orientação da ladeira aqui, ó, seguindo a orientação da ladeira, né, ele vai se decompor em dois pesos, né? Um peso que empurra ele para ter contato com a superfície e um peso que empurra provocando movimento, né? Então eu vou ter aqui, ó, esse peso eu vou chamar de peso PAX, né? Então peso, como ele está inclinado, ele tem dois pesos. Como é que a gente calcula esse peso? Já que a gente começou a calcular, né? Como é que a gente calcula o peso? Conversei com vocês e disse que a gente calcula o peso Y pelo valor do peso original vezes o valor do cosseno do ângulo. Então, como aqui a gente tem um cosseno de 30 graus, né? Ele disse que vale 0,9, a gente vai ter aqui, ó, 50 vezes 0,9, a gente vai ter aqui 45 newtons desse peso Y. E já Px, eu falei que era o valor do peso original vezes o valor do seno do ângulo. A gente foi dito aqui que o seno do ângulo é de 0,5. Então o peso original é 50 vezes 0,5. Eu vou adquirir aqui um valor de 25 newtons. Então aqui eu já achei que esse valor aqui vale 45 newtons e achei que esse valor aqui vale 25 newtons. Depois da seguinte pergunta dos pesos, ele pergunta: o bloco está em contato com a superfície, o bloco BC não está em contato com a superfície, mas o bloco A está em contato com a superfície. Como ele tem contato com a superfície, vai existir uma força que ela é perpendicular ao contato com a superfície, e ela, no caso, como ela está inclinada, como ela é perpendicular, ela faz oposição com a força PAY. Então a gente vai ter aqui uma força normal de A, onde essa força normal, aqui, essa força normal, ela, nesse caso, como eu tenho um plano inclinado, ela é igual ao peso Y. Como o peso Y aqui é 45, a gente vai ter uma força normal que é de 45. Força que está em oposição a ela. Então já encontrei os pesos. Os pesos, quando viram X e Y, encontrei a força normal, né? E eu preciso entender, sim, outra coisa, esses blocos estão em contato com um fio. O bloco BC está em contato aqui com o fio, então eu vou ter uma força na direção do fio que ela sai do bloco, vou chamar de tração TC, né? Ou BC, tanto faz. E aqui eu tenho uma tração também, porque como tem um fio, eu vou ter uma força em direção ao fio, com o sentido saindo do bloco, onde eu vou chamar de TA. Vamos lembrar, mesma condição. A tração BC-TC, ela é igual a TA. Tá bom? Como é o mesmo fio, eles vão ter a mesma tração. E aí o que é que a gente precisa entender agora? Existe uma força de atrito entre o bloco e a superfície.
Mas eu preciso saber qual é o sentido dessa força de atrito. Será que essa força de atrito aqui é para baixo? Será que ela é subindo? Né? Isso vai depender do movimento. Você concorda que quem conseguiria provocar movimento aqui? Quais dessas forças poderiam provocar movimento? Aqui a gente tem um peso. Vamos considerar como se fosse uma balança. Aqui eu tenho um peso 50, enquanto aqui nessa ladeira eu tenho um peso que vale 25. Então, como o bloco BC ele é mais pesado do que o bloco A, faz provocar aqui uma movimentação onde esse peso PBC, né, vai provocar movimento, enquanto esse PAX ele vai estar provocando uma resistência. Então, esse bloco BC ele está puxando, né, o bloco A. Então, esse bloco aqui ele vai descer, enquanto esse bloco aqui ele vai subir a ladeira aqui, ó, por causa desse. Então, o que é que eu consigo encontrar aqui? Determinar que a força de atrito que acontece aqui, ela é no sentido contrário ao movimento desse bloco. Se ele está subindo a ladeira, a força de atrito está aqui, ó, no sentido contrário a esse movimento. Vou chamar aqui de força AT, tá bom? Onde, dessa vez, eu poderia já calcular essa força de atrito. Já vou calcular. Então, força de atrito, como é que a gente determina? Força de atrito é a força normal vezes o coeficiente. Onde força de atrito, quem é a força normal? O valor da força normal é o valor da força que está em oposição à normal NA. Quem está em oposição à normal NA? PAY. E a gente disse que PAY vale 45. Então eu vou achar aqui que a força normal é igual a 45. E como foi dito na outra questão, o coeficiente vale 0,1. Multiplicando esses valores, eu vou encontrar aqui um valor de 4,5 newtons. Então achei aqui, ó, o valor da força de atrito, 4,5 newtons. Achei todas as forças, menos as trações, né? Então o que é que eu vou fazer agora, gente? Tudo que tiver a favor do movimento, positivo, que tiver contra, negativo, percebe-se que todos os exercícios a gente faz do mesmo jeito. Então eu vou ter aqui, ó, PBC positivo, TBC negativo, TA positivo, força de atrito negativo, PAX negativo, e essas forças NA, PAY e PA que não estão nem a favor do movimento, nem contra o movimento, eu vou cortar. Vai-te embora. Cortei essas forças. Não estão nem a favor nem contra, né? E a gente pode lembrar também que TC e TA, como eles são iguais e têm valores, sinais diferentes, a gente pode anular eles, então vai-te embora também. Cortei. Sobrou quem? Sobrou PBC, PAX e força de atrito. Então agora eu tenho que força resultante é igual a massa vezes aceleração, onde força resultante é as forças que sobraram, então sobrou PBC, sobrou PAX negativo, sobrou força de atrito negativo. Lembrando que a força de atrito ela é sempre negativa. Como ela provoca sempre resistência ao movimento, ela vai ser negativa. E aí eu vou ter a massa de BC, não é? A massa de BC, vou chamar de BC. E eu tenho a massa de A aqui, 2 blocos e a aceleração. Então vamos substituir. Eu tenho que o peso aqui vale 50, né, BC, PAX vale menos 25, força de atrito menos 4,5, a massa dos dois vale 10, e aí eu vou ter, ó, 50 menos 29,5, né? A gente vai ter aqui um valor de 20,5 igual a 10. Passando esse 10 para o outro lado, a gente vai encontrar uma aceleração que vale 2,05 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente acha o valor da aceleração desse sistema. A única coisa que faltou foi calcular as forças de trações. A gente vai fazer do mesmo jeito. Escolhe um dos blocos, gente. Eu não sou besta, aqui tem muita força. Olha. O que é que eu vou fazer? Vou escolher esse blocozinho que está pendurado. Geralmente eu escolho o bloco que está pendurado, ele tem menos força.
ele não tem força normal, ele não tem força-peso, ele não tem PAX, PAY, né? Que ele não está inclinado, ele está pendurado sempre na vertical. Então eu vou escolher ele. Então, redesenhando esse sistema, né? Vou redesenhar ele aqui, ó. Deixa eu fazer, eu sou quase um artista aqui. Pronto, tá lindo, tá lindo. E aí eu vou ter aqui, ó, eu vou ter PBC e eu vou ter TBC. TBC. Onde eu tenho aqui um valor positivo, tenho aqui um valor negativo, né? Aqui lembrando que é MBC. Tá bom? Então vamos fazer nossa continha agora. Como eu já tenho as forças, eu sei quem é positivo, sei quem é negativo, movimento, eu sei que é para baixo, que já foi dito aqui. Vamos fazer. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é a soma das forças que sobraram. Sobrou PBC. Considera que isso aqui é um PBC. Né? Eu tenho que força de tração aqui vai ser menos TBC igual a massa. Massa apenas de BC vezes a aceleração. PBC a gente sabe que vale 50. TBC a gente não está querendo achar, né? É o valor dela. E MC a gente já sabe que vale 5. Aqui, isso aqui vale 5. Vezes a aceleração que vale 2,05. Então eu vou ter, passo esse aqui negativo para lá, passo esse aqui positivo para cá, eu vou ter 50 menos 5 vezes 2, 10, 5 vezes 5, 25 aqui, então eu vou ter 10,25 igual ao valor de TBC. Subtraindo, né, 50 com 10 vai dar 40, então eu vou ter aqui 39,75 newtons. Então eu achei o valor de TBC, que é o mesmo valor de TA, então a gente consegue achar também as forças de tração, tá bom? Então, galera, assim a gente consegue calcular os dois exercícios, tá bom? E trabalhar meio que com tudo. A gente trabalhou plano inclinado, trabalhou força de atrito, trabalhou tração, né? A decomposição do plano inclinado. Então, assim a gente consegue trabalhar praticamente todas as forças que estão envolvidas aí nas leis de Newton, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, galera. Tchau!